Num campo tranquilo, sob as estrelas, uma multidão olha para o céu. E de repente uma luz brilhante atravessa os céus. Um ser majestoso, de brilho deslumbrante aparece, iluminando como o sol. Os seus braços estão estendidos em bênção, e o seu rosto resplandece com uma glória sobrenatural, exatamente como muitos imaginaram que Cristo pareceria em sua vitória. Um coro de vozes clama em triunfo: Cristo chegou! Cristo chegou! Pessoas por toda parte caem de joelhos em reverência. Mas algo está errado. Esta não é a verdadeira vinda de Jesus. É uma grande ilusão. Um engano tão poderoso que poderia enganar até os próprios escolhidos. Mateus 24, verso 24. Isto não é fantasia, nem um guião de filme. É um vislumbre de um plano muito real a desenrolar-se mesmo agora. Às escondidas, pessoas influentes estão ativamente a preparar-se para o que chamam de reaparição de Cristo. Num recente encontro secreto, foram ouvidas vozes a entoar uma invocação assombrosa. Considerem como estas energias estão a fluir, estão a estabelecer o caminho de luz para o próximo professor mundial, o Cristo. Que Cristo retorne à Terra. Considerem estas energias que estão a fluir, estão a estabelecer o caminho de luz para o próximo professor mundial, o Cristo. Que o amor flua para os corações dos homens. Que Cristo retorne à Terra. Considerem como estas energias estão a fluir, estão a estabelecer o caminho de luz para o próximo professor mundial, o Cristo, nos corações dos homens. Que Cristo retorne ao mundo. Considerem como estas energias que estão a fluir estão a estabelecer um caminho de luz para o próximo professor mundial, o Cristo. Que Cristo retorne à Terra. Falaram de energias misteriosas a derramarem-se e de um caminho de luz a ser estabelecido para um futuro mestre mundial, o Cristo. Estes não são cristãos que acreditam na Bíblia. São membros de uma organização luciferiana a preparar o caminho para um falso Messias. Caros amigos, estamos à beira da mais poderosa enganação da história da humanidade. Jesus avisou-nos desde o início: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Mateus 24, verso 4. Ainda assim, muitos serão apanhados desprevenidos, tão despreparados quanto pessoas adormecidas. Quando um ladrão entra à meia-noite, primeira carta a Tessalonicenses 5:2, o falso segundo advento de Cristo foi concebido para parecer tão real, tão glorioso, que varrerá o mundo com força. Acabamos de assistir a uma prévia aterrorizante, um falso Cristo deslumbrante e um mundo pronto a acreditar numa mentira. Mas como chegamos aqui? E o que vem a seguir? Para responder a isto, devemos descobrir onde este plano começou e quem tem estado a orquestrá-lo todo desde o início. Para entender esta ousada agenda, viajamos cerca de 100 anos no tempo. Nos anos 1920, uma escritora ocultista chamada Alice Bailey fundou uma organização com o audacioso nome de Lucifer Publishing Company. Mais tarde, ela a renomeou para Lucis Trust, para soar mais suave. Mas a missão manteve-se a mesma. O objetivo desta organização era preparar o mundo para um Cristo da nova era, que não é Jesus de Nazaré. Alice Bailey afirmava receber mensagens de um mestre espiritual e escreveu muitos livros delineando um grande plano para externalizar a hierarquia. Por outras palavras, trazer forças espirituais ocultas à luz e guiar a humanidade para uma fé unificada mundial. Esta é a origem da agenda da Lucifer Trust.
Os ensinamentos de Alice Bailey previam um tempo em que um professor mundial, a quem ela vinculava abertamente a Lúcifer, subisse ao palco como salvador da humanidade. Ela e os seus seguidores elaboraram planos para invocar este falso Cristo e preparar o seu caminho. Até mesmo organismos internacionais foram influenciados. A Lucis Trust de Bailey tornou-se ligada às Nações Unidas, difundindo ideias de uma nova espiritualidade mundial. Há muito tempo ela previu que, até o ano 2025, o seu movimento alcançaria uma fase crítica, completando a preparação para esta falsa segunda vinda. Talvez o mais inquietante seja que Alice Bailey acreditava que as igrejas cristãs poderiam ser usadas para facilitar esse engano. Ela escreveu que a igreja, nas suas muitas vertentes, pode servir como João Batista, uma voz que clama no deserto, para preparar o caminho para este chamado Cristo. Em outras palavras, ela queria que partes do próprio cristianismo anunciassem e abraçassem o anticristo. Esta perigosa fusão da verdade com o erro tem se vindo a desenrolar-se silenciosamente há décadas. Hoje vemos os seus efeitos. Muitas igrejas enfraqueceram as suas doutrinas e estão maduras para o engano espiritual. Se um ser radiante aparecesse de repente afirmando ser Cristo, quantos discerniriam a mentira? A semente desta grande ilusão foi plantada há um século por visionários luciferianos. Puseram em movimento um plano para unir a humanidade sob um falso Cristo, chegando mesmo a cooptar igrejas para ajudar. Agora esse plano está a sair das sombras e a entrar na realidade. No nosso tempo, o palco está a ser preparado para o ato final deste drama. Avançando até hoje, o movimento luciferiano que Bailey liderou está vivo e ativo, e não abrandou. Na verdade, está a acelerar. Numa recente reunião do centenário da Lucis Trust, os participantes fizeram algo impressionante. Rezaram abertamente pelo reaparecimento do Cristo. Não Jesus Cristo, mas o falso Messias da sua própria criação. Numa gravação de áudio inquietante dessa reunião, eles repetidamente cantavam que Cristo regresse à Terra, quase exigindo que o seu iluminado aparecesse. Falaram de energias espirituais a inundar o mundo para preparar um caminho de luz para este mestre mundial que virá. Isto não está a acontecer apenas em cantos secretos. Pessoas e grupos influentes em todo o mundo abraçaram essas expectativas ocultas. Até nas Nações Unidas, obras de arte e escritos ecoam a esperança de um novo líder universal, um Cristo para todas as nações. Pensadores influentes falam de uma humanidade entrar numa nova era de unidade e iluminação, guiada por este futuro líder. De muitas maneiras, o trabalho inicial desenvolvido por Bailey está a dar frutos. As crises atuais, guerras, pandemias, desastres naturais, agitação social, deixaram as pessoas desejosas de paz e esperança. As pessoas procuram alguém capaz de resolver os problemas globais e curar o nosso planeta dividido. A agenda de Lucifer Trust alimenta esse desejo. Intencionalmente, o falso Cristo aparecerá num momento de caos, oferecendo conforto e soluções que nenhum simples humano poderia proporcionar. O mundo está a ser preparado para aceitar uma figura salvadora sobrenatural como resposta aos nossos problemas. Já vemos um movimento crescente em direção à unidade espiritual. Existem orações ecumênicas globais pela paz, apelos para deixar de lado as diferenças doutrinais e esforços para fundir as religiões numa só. Essas tendências correspondem exatamente ao que o plano luciferiano prevê. Um mundo unido espiritualmente, pronto para acolher o seu mestre radiante. O que a Bíblia chama de o mistério da iniquidade está a atuar silenciosamente nos bastidores, preparando corações para receber outro Cristo em vez de Jesus.
Entretanto, algumas pessoas bem-intencionadas estão a defender leis religiosas e poder político para trazer Deus de volta à sociedade. Elas não percebem que uma união forçada entre igreja e Estado pode jogar diretamente nas mãos do falso Messias. Quando os governos começam a impor a religião ou a moral pela lei, cria-se um sistema ideal para que o Cristo errado assuma o controle da sociedade. Uma piedade exterior imposta, sem verdadeira conversão, apenas facilitará a entrada do impostor de Satanás para reivindicar o trono. A cortina está a levantar-se sobre esta agenda sombria. Luciferians e até alguns líderes mundiais estão ativamente a preparar-se para que um falso Cristo suba ao palco mundial. O mundo, cansado de conflitos e crises, está sedento por tal Salvador. Mas permanece um grande obstáculo. A maioria dos cristãos não está à espera de um enganador sobrenatural majestoso. Eles estão a olhar numa direção completamente diferente. A seguir, veremos como expectativas falsas poderiam tornar milhões ainda mais vulneráveis a esta iminente enganação. Durante anos, teorias populares sobre profecias enganaram muitos crentes sinceros acerca de como os tempos finais irão desenrolar-se. Incontáveis livros e filmes retratam o anticristo como um líder político a surgir no Médio Oriente. Um homem astuto que negocia um tratado de paz de 7 anos com Israel e depois o quebra. As pessoas são ensinadas a observar a reconstrução de um templo em Jerusalém. Esperam que um político específico ou até um presidente carismático se revele como o anticristo. Mas estas expectativas são uma armadilha, um desvio profético falso em relação ao que as Escrituras realmente ensinam. De fato, toda a ideia de um futuro anticristo individual que faz um acordo de paz por 7 anos baseia-se numa interpretação errada da profecia bíblica. Esta teoria foi promovida há séculos por agentes do engano para desviar a atenção do verdadeiro poder do anticristo que já estava em ação. Um poder que os primeiros protestantes identificaram como um sistema religioso de longa data oposto à verdade de Deus. Enquanto a maior parte do mundo está fixada em observar o ponto quente errado, a verdadeira ameaça está a aproximar-se de uma direção totalmente diferente. O próprio Jesus deu-nos avisos claros para que não fôssemos enganados. Ele disse: se alguém vos disser, eis que o Cristo está no deserto, não saiais. Ou se disser, eis que ele está nas câmaras secretas, não creiais. Mateus 24, verso 26. Por quê? Porque a verdadeira segunda vinda de Cristo não será um evento escondido ou localizado. Será tão visível como um relâmpago a luzir por todo o céu. Mateus 24, 27. Todos os olhos verão Jesus vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, acompanhado por todos os santos anjos do céu. Apocalipse 1, verso 7. Mateus 25, 31. Em contraste, a contrafação do diabo vai imitar as obras de Cristo, mas não o seu modo de vir. O falso Messias provavelmente aparecerá em vários lugares em diferentes momentos, não todos de uma vez para o mundo inteiro testemunhar. Ele poderá deslumbrar uma região e depois outra, realizando milagres para provar a sua divindade. Aqueles que foram ensinados apenas a esperar por um anticristo humano, fazendo movimentos políticos, não suspeitarão de um ser glorioso e angelical. Muitos vão assumir que isto deve ser Jesus. Quem mais poderia brilhar tanto e realizar tais prodígios? Afinal, nunca imaginaram que Satanás viera transformado num anjo de luz. Segunda carta a Coríntios 11, 14, personificando o próprio Jesus.
Neste momento, enquanto os olhos estão voltados para os acordos de paz no Médio Oriente e para a política global, o diabo está a preparar uma jogada magistral que poucos antecipam. O palco está montado para uma surpresa que deixará o mundo e os crentes despreparados completamente de rastos. Expectativas equivocadas deixaram milhões de cristãos à procura dos sinais errados. Enquanto analisam manchetes e eventos políticos, Satanás planeia atacar a partir de uma direção inesperada, aparecendo como um anjo de luz. Esta compreensão muda tudo. Agora chegamos a um ponto de viragem. Deus não nos deixou sem aviso. Há muito tempo, Ele previu este mesmo cenário para que pudéssemos reconhecê-lo quando acontecesse. Pode chocar-vos, mas a Bíblia e escritores cristãos inspirados alertaram sobre uma última decepção muito antes do nosso tempo. Há mais de um século, uma autora devota escreveu uma previsão arrepiante. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Ela descreveu como o arquideceptor apareceria como um ser majestoso, deslumbrante em brilho, assemelhando-se ao Filho de Deus, tal como descrito no Apocalipse. Em diferentes partes da terra, ele realizaria milagres poderosos, declarando que é o Salvador que voltou. O grito de triunfo ecoaria: Cristo chegou! Mas seria uma grotesca mentira. Irmãos e irmãs, estamos agora a testemunhar o desdobrar desta própria profecia. As reuniões luciferianas de que falamos parecem um guião retirado diretamente desses avisos antigos. Elas falam de um Cristo deslumbrante prestes a aparecer, exatamente como foi profetizado. Os paralelos são arrepiantes. O que antes foi escrito como um aviso para o futuro está agora a acontecer em tempo real. E tal como previsto, este falso Cristo fará tudo ao seu alcance para imitar o verdadeiro Jesus, curando os doentes, promovendo elevados ideais morais, pronunciando palavras suaves e até citando as Escrituras. No entanto, ele subverterá subtilmente a lei de Deus e deturpará as verdades da Bíblia. Um hábil falsificador, misturando características genuínas o suficiente para tornar a enganação credível. A obra-prima de enganação de Satanás misturará a verdade com o erro. O falso Cristo usará muitas das próprias palavras e ensinamentos nobres de Jesus, até mostrando compaixão, mas distorcerá os mandamentos de Deus e desviar-se-á da adoração ao verdadeiro Salvador. Este impostor, anjo de luz, alegará ter alterado certas leis divinas, talvez incentivando a humanidade a deixar de lado parte da palavra de Deus pelo bem maior. É provável que ele adultere líderes mundiais e religiosos que o acolham e repreenda aqueles que o questionem. Muitos ficarão convencidos pelo seu amor adiante e pelos milagres que testemunharem. Afinal, quem não ficaria comovido com alguém que parece ser o próprio Jesus descendo do céu, enxugando lágrimas e prometendo paz global? Mas lembrem-se, o primeiro e maior aviso que Jesus deu sobre os últimos tempos foi: ninguém vos engane. Mateus 24, verso 4. E o apóstolo Paulo advertiu que a vinda do ímpio se faz pela ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios mentirosos. Segunda carta a Tessalonicenses 2:9. Deus revelou estas coisas em profecia para que não fôssemos surpreendidos. Está a acontecer exatamente como ele disse. O ato final será um Cristo falso. E o seu arquiteto é Satanás, o pai da mentira. Chegamos ao cerne da questão. As advertências da Bíblia estão a tornar-se realidade diante dos nossos olhos. Um ser brilhante, tal como foi previsto, em breve afirmará ser Cristo e exigirá a adoração do mundo. Sabendo isto, o que fará realmente o falso Messias quando chegar?
A seguir, vamos revelar como este impostor irá cativar o mundo inteiro e qual é o seu verdadeiro objetivo final. É mais extremo do que a maioria consegue imaginar. Quando o falso Cristo aparecer, o efeito sobre a humanidade será avassalador. Imagine a reação do mundo. As notícias interrompem a programação para mostrar uma figura resplandecente a realizar milagres. Olhos cegos são abertos. Os doentes são curados instantaneamente. Até o fogo desce do céu à sua palavra. Apocalipse 13:13. Multidões aplaudem e choram de alegria. Em vários países, em diferentes épocas, este ser glorioso visita, repetindo cada vez afirmações de que é o Filho de Deus retornando para estabelecer a paz e o reino de Deus na terra. Estes sinais sobrenaturais fascinarão pessoas de todas as nações. Líderes do mundo unir-se-ão em adoração a este realizador de milagres. Eles o saudarão como a resposta às orações da humanidade. Sob a sua influência, divisões de longa data desaparecerão. Protestantes, católicos, muçulmanos, hindus, pessoas de todas as fés o verão como mais do que um homem. Dirão: este é aquele que estávamos à espera, aquele que trará paz à terra. Nesse momento, uma nova fraternidade global da humanidade surgirá, aparentemente cumprindo as esperanças mais profundas de todos por unidade. Com essa devoção generalizada, efetivamente nascerá uma religião única mundial. O falso Cristo provavelmente proclamará amplas leis espirituais que todos devem seguir pelo bem da paz. Ele chamará para um dia universal de descanso ou um novo conjunto de valores que soem morais e bons. Pode disfarçar-se na linguagem do amor e da unidade. Um lobo com pele de cordeiro, Mateus 7,15, fazendo seu movimento parecer justo, enquanto silenciosamente mina a verdadeira fé. As autoridades governamentais, influenciadas pelos milagres, farão cumprir estas diretivas. Ele engana os que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder para fazer. Apocalipse 13:14. E então ele dirá ao mundo para fazer uma imagem, um sistema para o honrar. Leis e decretos serão aprovados e qualquer pessoa que se recusar a participar deste movimento de adoração global será vista como inimiga da paz. Em breve irá ainda mais longe. A pressão tornar-se-á a coerção. Aqueles que resistem em curvar-se perante este ser deslumbrante poderão enfrentar penalidades, perda de empregos, incapacidade de comprar ou vender, perseguição ou pior. Apocalipse 13:16-17. A Bíblia diz que todo mundo ficará maravilhado e seguirá a besta. Este falso sistema, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 13:13. Em outras palavras, quase todos serão enganados. Parecerá que o impostor de Satanás venceu e que toda a terra o escolheu como rei. Mas mesmo quando o mundo se une sob uma bela mentira, os verdadeiros filhos de Deus permanecerão firmes. Silenciosamente, alguns fiéis se recordarão das palavras de Jesus e se recusarão a adorar este impostor. Lembrar-se-ão de que Jesus avisou sobre falsos cristos e falsos profetas que fariam grandes milagres. Aderirão ao que está escrito nas Escrituras, em vez do que os seus olhos veem. Pois sabem que o verdadeiro Jesus não pisará neste mundo em segredo ou em lugares selecionados. Ele permanecerá no céu até o tempo marcado, quando aparecerá em glória para que todos vejam de uma só vez. Não importa quão convincentes sejam os milagres, esses fiéis crentes testarão tudo pela Bíblia. Se um ensinamento ou comando contradizer a palavra de Deus, eles o rejeitarão, independentemente de quem o prometa ou de quão impressionante seja o milagre. Pense nos 3 jovens humildes há muito tempo.
Sadraque, Mesaque e Abednego, pressionados a adorar um ídolo de ouro ou a enfrentar uma fornalha ardente. Eles permaneceram firmes, mesmo quando todos os outros se alinharam. Na crise final, os fiéis precisarão da mesma coragem. Pela graça de Deus, eles se manterão contra a maré popular, mesmo quando forem rotulados de traidores ou fanáticos. A sua lealdade será apenas a Jesus Cristo, o verdadeiro Cristo, que nos ensinou a obedecer a Deus em vez dos homens. Atos 5:29. Podemos ver como o falso Cristo do diabo irá cativar o planeta com milagres e exigências de adoração. Todo mundo se unirá, exceto um pequeno remanescente que se manterá firme na palavra de Deus. Este será o teste supremo de lealdade e fé. Então, como é que você e eu podemos estar entre aqueles que permanecem firmes? Como podemos preparar os nossos corações agora para resistir a um tal engano esmagador? Na próxima sessão, encontraremos respostas práticas da Escritura sobre como nos preparar para esta crise que se aproxima. Agora é o momento de preparar as nossas mentes e corações. Nenhum de nós está completamente preparado para o que está por vir, e é por isso que precisamos de entender a diferença entre o que Deus diz e a versão falsa. Não podemos esperar até que o impostor chegue para decidir no que acreditamos. Porque então, o engano será tão deslumbrante que, se fosse possível, até os crentes fiéis seriam enganados. Precisamos de nos ancorar na verdade de Deus hoje. Como podemos manter-nos firmes? Antes de mais, devemos conhecer pessoalmente Jesus Cristo através de Sua palavra. Jesus disse que as suas ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz, e a voz de um estranho não seguem. João 10, 4-5. Aprendemos a voz do nosso pastor estudando as Escrituras de forma profunda e em oração. A Bíblia é a nossa salvaguarda. O salmista escreveu: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." Neste mundo sombrio, apenas a luz da palavra de Deus pode revelar a verdade em meio a tantas vozes confusas. À medida que enchermos a nossa mente com as Escrituras, devemos também pedir a Deus o amor pela verdade. A Bíblia alerta que aqueles que não receberam o amor pela verdade ficarão sujeitos a acreditar em mentiras. Segunda carta a Tessalonicenses 2, 10-11. Por isso, não se trata apenas de conhecimento intelectual, trata-se de ter um coração que valorize tudo o que Deus diz, mesmo que desafie as nossas próprias ideias. Podemos orar: "Senhor, concede-me o amor pela Tua verdade." Com esse amor no nosso coração, não seremos influenciados por falsos milagres ou fábulas agradáveis, porque valorizaremos a verdade acima de tudo.